Shalom, meus irmãos, mais uma vez. Que o Eterno vos abençoe nessa manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado pela participação de todos vós, todos os irmãos que já estão acompanhando esse trabalho. Shalom, e estamos fazendo essa transmissão pelo grupo Estudos Origens Hebraicas 2, lá pelo Telegram. E estamos fazendo a nossa transmissão aqui, como de costume. Hoje, dia 2 de fevereiro, mas nós estamos fazendo a transmissão em relação ao dia 1º, onde tivemos um problema, na verdade, e não conseguimos fazer a nossa transmissão. Houve uma queda de energia elétrica, inclusive, aqui na nossa região, e durou muitas e muitas horas. Então, nós estamos aqui realizando a mensagem de ontem, hoje, mensagem 110 do canal Fábio Pires. Estamos com a participação de algumas pessoas. Muito obrigado pelos irmãos estarem conosco. Baruch Hashem. Mensagem então 110 de 1/2 do podcast Canal Fábio Pires. O tema, a continuação, Shabbat, sinal da aliança eterna. Os Talmidim, isto é, os seguidores de Yeshua e o Shabbat. Nós estamos na parte 4. E hoje à tarde, do dia 2/2, aí sim faremos a mensagem número 111. Provavelmente, meus irmãos, estaremos aqui às 15 horas, ok? Então, os irmãos, entre 15 e 15h30, os irmãos podem já, de repente, aí, sintonizar aqui o canal e serão beneficiados, certamente, como eu tenho sido, com mais uma mensagem, com mais um tema. Aí nós vamos encerrar o tema sobre o Shabbat. Um tema que é fundamental para a fé hebraica, para todos os que estão ligados com o Eterno em sua Emet, que nós dizemos a verdade do Eterno que é absoluta e indestrutível, essa mesma verdade que está ligada nas Escrituras. É isso que nós defendemos. E se você também quiser nos encontrar nas redes sociais, você pode ir lá para o Instagram em @fabio73book, @ceetderzahav, @relacionamentos da Torá e a página @lições de vida CEETDZ, uma página que foi remodelada e que traz aí uma lição de vida a cada semana ou um pouco mais, 2 lições à medida do possível, que a gente pode também trazer essas mensagens para todos vós, porque nós temos muitas atividades a serem feitas. No Instagram você pode nos encontrar lá na Livraria Kedushá, em @livraria Kedushá, com obras importantes para a sua vida. Então você pode trazer aí algum pedido, de repente, que nós não temos na livraria, podemos até encomendar para você. No Twitter, nós estamos em @fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. No mais, se você quiser enviar um e-mail com mensagens para esclarecimentos, com perguntas, ou se você quiser nos ajudar de maneira financeira ou espiritualmente com essa obra, escreva-nos para o e-mail fabio73b@gmail.com. Eu agradeço demais os irmãos que estão colaborando conosco, independente do número de pessoas. Eu louvo ao Eterno, irmãos, pelas bênçãos que nós estamos recebendo. Aqui eu não vou citar nomes também, obviamente, isso é uma questão ética, mas os irmãos que já estão nos ajudando, eles já sabem, né, quem são e têm sim nos ajudado de maneira física, financeira e espiritual. Se você hoje não pode nos ajudar de maneira material, financeira, nos ajude espiritualmente. Coloque o meu nome nas vossas orações, Fábio Pires. Coloque este canal, coloque os grupos também, Grupo Estudos Origens Hebraicas 1 e 2 e o Grupo Estudo do Judaísmo, todos eles no Telegram. Em breve o grupo Suporte Geral virá para o Telegram também. Então hoje nós temos, além de fazer os nossos trabalhos, nós temos ajudado espiritualmente, materialmente também algumas pessoas e até, por que não também, psicologicamente, com o grupo Suporte Geral. Nós vamos passar uma mensagem agora importantíssima, que eu fiquei sabendo disso no domingo. Eu peço só um tempinho para os irmãos, porque nós estamos gravando também no grupo do Telegram. Nós vamos fazer a passagem da gravação.
Bem, meus irmãos, nós lamentavelmente ficamos sabendo no Telegram, eu fiquei sabendo através de um irmão, inclusive, isso foi até acidental, que uma pessoa, não sabemos quem, eu vou deixar isso aqui gravado, eu vou deixar isso aqui marcado, uma atitude vergonhosa, inclusive, se envolveu o meu nome e envolveu o nome do Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Uma pessoa, não sabemos quem é, fez um grupo chamado Podcast Canal Fábio Pires no Telegram, indevidamente, sem a minha autorização, usando a minha foto, usando as nossas mensagens, usando as mensagens do Neemias Gomes também, inclusive uma pessoa fazendo vaquinha nisso. Então, eu estou deixando aqui, irmãos, nós não autorizamos ninguém, muito menos este podcast chamado Podcast Canal Fábio Pires, que não é da nossa autoria. Esse canal está no Telegram, usando, repito, indevidamente a minha foto e mensagens do nosso canal, e usando mensagens do canal do Neemias também, inclusive, envolvendo nós dois. Repito, já nesse grupo há 79 membros. Se você faz parte desse grupo, esse grupo foi feito em agosto de 2020, e eu vou passar uma mensagem para a pessoa. Se ela estiver ouvindo esta mensagem, seria melhor, então, se você pode enviar um e-mail para mim, para fabio73b@gmail.com. Você pode se retratar, porque eu já fiz a denúncia no Telegram, e isso é passível de algo pior. Então você, homem ou mulher, irmão ou irmã, que fez, ainda que você tenha feito isso de maneira, presta atenção, de maneira inocente, você não pode realizar essa atitude. Isso chama-se falsidade ideológica dentro de uma rede social, passando por mim, inclusive. Então, repito, podcast, canal Fábio Pires no Telegram não é da nossa autoria. Eu vou falar isso toda semana, ainda dando um espaço para a pessoa vir ainda se retratar, porque nós já fizemos a denúncia para o Telegram em três instâncias, tá? Denúncia como fraude, denúncia como spam, e eu fui no anti-scam do Telegram e fiz a denúncia por escrito em português. O Neemias vai fazer a mesma coisa. Então, irmãos, nós não estamos brincando. Isso não é coisa que se faça. Isso é uma atitude antiética. Isso é se aproveitar, inclusive, dos nossos nomes, se aproveitar da nossa imagem, se aproveitar das nossas mensagens, inclusive, para benefícios próprios. Lá, eu entrei nesse canal, depois eu saí. Eu não consigo descobrir quem é a pessoa. Então, por favor, eu vou pedir, por favor, tendo toda a bondade, carinho e amor, inclusive, por essa pessoa, porque se essa pessoa estiver passando por algum problema, mande mensagem por e-mail, a gente pode até ajudar, mas desfaça este canal, por favor. Irmãos, isso é grave, tá? Então, eu peço aos irmãos do canal Podcast, canal Fábio Pires, que se retirem desse canal. Não é um canal nosso, e a denúncia já está feita para o Telegram. Ok, irmão? Se eu quiser, posso até levar isso aí mais para frente, mas eu vou esperar ainda a pessoa se retratar, mandar um e-mail para nós, ou a pessoa, no último caso, desfazer o canal, apagar o canal. Por favor, irmão, se vocês conhecerem essa pessoa idealizadora desse canal, por favor, recomende a pessoa não precisa nem me dizer quem é a pessoa, mas recomende a pessoa a apagar este canal. Se for alguém que estiver assistindo aqui, por favor, e se quiser conversar com a gente no privado, irmãos, nós estamos aqui para ajudar, não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas nós não podemos ser prejudicados. Nem o meu trabalho, nem o trabalho do Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Envolver as duas mensagens, quer dizer, as duas imagens estão envolvidas, tanto a minha quanto do Neemias. Qualquer coisa que colocarem neste canal, chamado Podcast, canal Fábio Pires, vai envolver o meu nome, envolver o nome do Neemias. Esse é um canal que está desde agosto de 2020, irmãos. Olha quanto tempo, foi logo no iniciozinho que a gente começou a fazer aqui o nosso podcast. Então a gente pede, por favor, irmãos, tá? Se vocês conhecerem a pessoa, se a pessoa estiver aqui, acompanhe o nosso trabalho, tenha feito na inocência, eu ainda assim peço que desfaça o canal, porque isso não pode, isso é grave. Isso é uma atitude indevida, é ilícito isso. Ninguém pode fazer grupos se passando por mim ou pelo Neemias Gomes, tá bom, meus queridos? Por favor,
eu aguardo a compreensão dessa pessoa, inclusive, e se essa pessoa puder nos ajudar, aguardamos mesmo. Um grande abraço e mais uma vez que o Eterno vos abençoe. Vamos passar então para as mensagens dos nossos queridos irmãos que estão aqui conosco. Baruch Hashem, obrigado irmãos que estão aqui nessa mensagem tão especial que nós vamos fazer hoje, depois desse recado lamentável, tá queridos? Eu peço desculpas aos irmãos, lamentável isso, mas a gente precisa deixar isso em pratos limpos, tá? Nós abrimos um canal, nós vamos divulgar depois esse canal meu, na verdade no Telegram em si, tá? Mas esse que eu divulguei agora não está com autorização para ser utilizado. Estão se passando por mim e pelo Nemias, passando mais por mim, na verdade, que usaram o meu nome, tá, queridos? Muito obrigado pelas mensagens, obrigado pelos irmãos que estão conosco aqui, um carinho enorme por todos vós, que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach, e os irmãos que estão conosco, já agradecemos a vossa presença, as vossas presenças, muitos irmãos que estão conosco no grupo Estudos Origens Hebraicas, né, e que fazem parte também desse trabalho, que estão conosco, né, um grande abraço a todos vós. Nós vamos então passar para esse assunto, pedimos só um tempinho, irmãos, já voltamos. Voltamos, meus queridos, nós estamos arrumando as nossas gravações, já que nós estamos fazendo uma parte nova, que são as gravações pelo Telegram. Então nós estamos aqui arrumando o que nós precisamos fazer na parte técnica. Nós não temos um estúdio, quem sabe no futuro a gente pode ter um estúdio, até para que a gente possa pedir o Eterno para abençoar esse trabalho, para que a gente possa crescer um pouquinho mais, mas por enquanto tudo tranquilo. Estamos bem e nós estamos arrumando aqui as nossas gravações. Bem, meus irmãos, o nosso tema, que era para ter sido feito ontem, estamos fazendo hoje no dia 2, é o tema da mensagem número 110, de 1/2, do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Shabbat, Sinal da Aliança Eterna, os Talmidim, isto é, seguidores, e o Shabbat, parte 4. Os Talmidim e o Shabbat. Para você que acompanhou essa mensagem na semana passada, 107, 108 e 109, terminando hoje com 110, nós analisamos a origem do Shabbat, nós analisamos Yeshua e o Shabbat, e nós vamos agora analisar os seguidores de Yeshua e o Shabbat, para que mais argumentos, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, possam cair. Isso, na verdade, é um tema muito importante, são estudos importantes que nós fazemos, porque necessitamos deixar algumas coisas claras e realizar alguns esclarecimentos
sabendo que algumas coisas que são ditas, inclusive por irmãos da Teshuvá a respeito do Shabat, podem não estar diretamente ligadas à verdade plena. Nós estamos com a obra do Tzadok Ben Derer, uma obra excelente, na verdade. Já trabalhamos com ela em outras vezes, Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua de seus Talmidim, e que você encontra essa obra lá no Clube de Autores. Você não encontra essa obra na Livraria Teshuvá. Essa obra, na verdade, a gente respeita, ela vai, todos os lucros dessa obra vão para uma instituição de caridade. Então eu estou deixando isso também claro, porque o Tzadok ele faz uma obra, né, beneficente com o resgate dos custos desta obra. Então eu não acho muito legal vender essa obra na nossa livraria, sendo que a gente vai deixar todos esses custos lá para essa obra, para essa tzedakah que o Tzadok é um Urosh, na verdade, da comunidade Bnei Or, congregação Bnei Or, lá do Rio de Janeiro. Então, o que ele está fazendo é algo muito importante e interessante que nós divulgamos aqui também. No cristianismo, salvo raras exceções, há uma visão equivocada de que, após a morte de Yeshua, os Talmidim, isto é, discípulos, deixaram de cumprir o preceito do Shabat. Em verdade, como já foi afiançado, os discípulos observaram as regras do Shabat enquanto Yeshua estava em seu meio. Mesmo após a morte e ressurreição de Mashiach, permaneceram seguindo o Shabat e não o domingo. Primeiro ponto, para você que inclusive está observando e entrando nesse canal pela primeira vez. Os seguidores de Yeshua não abandonaram a prática do Shabat. Os seguidores de Yeshua não abandonaram a guarda do quarto mandamento. Os seguidores de Yeshua não voltaram atrás, eles não eram cristãos, eles não ajudaram a formar uma nova religião. O principal deles, vamos colocar aí, que entrou mais tarde, que se tornou talvez o principal Talmid, seguidor, Shaul Hashalia, conhecido como apóstolo Paulo, não se formou como cristão, ele era um judeu, e ele não formou uma nova religião, não fez isso ele, e não fez isso, muito menos, não fez isso Mashiach Yeshua. Então é importante que a gente trabalhe esse tipo de mensagem para os irmãos. Logo depois do sepultamento de Yeshua, as mulheres que o seguiam continuaram a guardar a norma sabática. Vamos então para Lucas, capítulo 23, versos 55 e 56, sem antes, nós precisamos fazer a barahá da leitura da Brit Hadashah, que é a bênção da leitura do chamado Novo Testamento, do Segundo Testamento, para aqueles que têm a Bíblia do Dr. David Stern, na página 65. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et Yeshua bincha kameshihenu goalenu moshienu kapohatenu va'adonenu ve'et sifrei berahit hehadashah le'amenu lechol ha'amin. Baruch Ata Adonai noten Yeshua beYeshua HaMashiach. Amém. Lucas, capítulo 23, versos 55 e 56, que diz: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no Shabat repousaram conforme o mandamento. Este é o ponto básico, nevrálgico dessa citação em Lucas, irmãos. Eu vou repetir o final. E no Shabat repousaram conforme o mandamento. E como que as igrejas podem dizer que o Shabat ele foi terminado, finalizado? E Yeshua já tinha morrido. E uma das grandes temáticas do cristianismo é dizer que quando Yeshua disse está tudo consumado, lá ele fincava a Torá no seu término. Irmãos, como isso pode existir? Como podemos sobreviver perante argumentos assim? Esses foram argumentos feitos pela Igreja Católica, foram argumentos feitos, infelizmente, por pessoas que, inclusive, perseguiam os judeus, e que este pensamento passou depois para a Igreja Protestante. Martin Luther,
Martinho Lutero foi um grande perseguidor de judeus. Ora, então como nós podemos fazer seriam dois pesos e duas medidas, irmãos? Yeshua como um judeu benevolente, sério, sigamos a mensagem dele. Os demais judeus são lixo e escória. É isso que nós temos que pensar? Pois foi isso que, de uma certa maneira, nos passou o início do chamado cristianismo, da religião do império. Porque se não fosse assim, se vós procurais nos arautos da história, vós ireis achar o quê? As perseguições feitas pelos imperadores aos judeus. Estamos falando a partir do século IV, início do século IV, com Flávio Constantinos e com o imperador Teodósio batendo o martelo para a formação de uma religião do império baseada no Messias judeu. Quer dizer, se reverencia o Messias judeu, mas se ataca o povo dele. Se reverencia o Messias judeu, mas se ofende, se vilipendia o povo dele. Se reverencia o povo judeu, mas se persegue e mata o seu povo, o povo do mesmo Messias. E isto é refletido, inclusive, até os dias de hoje. E eu sei que há pessoas me ouvindo com relação a isso e que têm esses tipos de pensamento. Qual o meu conselho? Faça techuvá. E antes que eu me esqueça, ninguém vai dizer amém para tudo aquilo que o povo judeu diz. Não é isso que eu estou falando. E antes que as pessoas gostam demais de colocar palavras nas nossas bocas, aqui não. Esse canal tem coerência e bom senso. E outra coisa, irmão, segundo lugar, me perdoem mais uma vez o que eu vou colocar, porque esse assunto me deixa muito, muito indignado devido a certos discursos. Aqui não há leigo. Então, tudo aquilo que você quiser verificar em relação às informações, nós trabalhamos com obras idôneas, com citações idôneas em primeiro lugar. Aqui predomina as escrituras e predomina aquilo que Yeshua fez dentro da Brit Hadashah. E o que nós falamos aqui não é inventado. O livro do Tzadok Ben Derek, o Tzadok é um procurador-geral da República, um homem inteligentíssimo, com uma vasta obra dentro da sua residência, e está, inclusive, fazendo mais um livro. Não é leigo também. Eu nem me comparo a ele, devido à inteligência e à sabedoria que ele possui. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há pessoas que gostam de distorcer a verdade. Pessoas dentro da própria Techuvá querendo distorcer a verdade a respeito do povo judeu. Nós precisamos falar isso. Nós precisamos colocar os pingos nos is. Nós temos nos pautado sempre assim, irmãos. Ora, como nós vamos ter bom senso sendo que a gente faz diferença com o povo do próprio Messias ao longo dos séculos, e povo do próprio Messias que existe hoje, não somente Israel, mas espalhado ao redor do mundo. Ora, nós sabemos disso também. Voltando à obra, lê-se na narrativa, em referência, que as mulheres seguidoras de Yeshua guardaram o Shabat. Isso são temas que passam, na verdade, despercebidos e que os próprios líderes da igreja evangélica não tomam. Os próprios líderes da igreja evangélica não mencionam. Eu pergunto a você agora, segunda reflexão do nosso tema. Os irmãos podem responder, inclusive, no próprio chat do nosso podcast. Quantas foram as vezes que em Lucas 23, 55 e 56, na sua igreja pentecostal, por exemplo, ou na sua igreja quadrangular, ou na sua igreja presbiteriana, se deu ênfase nesse tema de Lucas 23, 55 e 56, e no Shabat repousaram conforme o mandamento. E os líderes falaram, pois bem, meus amados irmãos, o Shabat continuou válido, a guarda do sábado continuou válida após a morte do Messias, porque nós estamos nos tratando após a morte do Messias. Quantas vezes, irmãos, vós ouvistes de vossas lideranças, ou se os irmãos ainda que estão dentro do cristianismo, atenuar, endossar, destacar esta parte. Sabe por que eles não fazem isso, irmãos? Porque eles não querem dar abraço a torcer para o eterno.
e escondem, não têm a coragem, muitas das vezes, de se envolver com a verdade. Não é a verdade da igreja que eles se situam, mas é a verdade das Escrituras, de que o Shabat nunca foi eliminado. E de que as falácias que muitas igrejas evangélicas hoje seguem a respeito do Shabat, elas copiaram da igreja mãe, que é a igreja católica. Lucas também escreveu em Masei Shilchim, Atos dos Emissários ou Apóstolos, muitos anos depois da morte e ressurreição de Yeshua. Em sua narrativa, continua afirmando que os Talmidim, os discípulos, guardavam o Shabat. Vamos então para a próxima parte, Masei Shilchim, isto é, Atos dos Emissários ou Atos dos Apóstolos, como queiram. Vamos então observar? Repassem, inclusive, nós já falamos desde o início, desde o podcast número 107. Repassem essas informações para vossos líderes protestantes. Observemos depois quais são os argumentos desses irmãos. Irmãos, não estamos aqui, na verdade, para afronta e nem para desafios a ninguém. Eu nem participo de debates e nem faço isso e nem me convidem para debates. Todas as informações que nós temos estão aqui nos nossos podcasts. Nós temos um compromisso com a verdade e fazemos isso com carinho, não para afronta. Fazemos isso por causa da verdade do Eterno e não para desafios com ninguém. Atos 13, verso 14. E partindo de Pafos, Shaul, isto é, Paulo, e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas Yohanan, conhecido como João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Prestem atenção. E entrando na sinagoga, irmãos, fora de Israel, num dia de Shabat, assentaram-se, provando que os Talmidim de Yeshua, com o testemunho de Yeshua, seguiam o Shabat. Nenhum deles nunca disse: o Shabat está terminado. O Shabat está eliminado porque o nosso Messias, que morreu naquele madeiro, consumiu tudo, e agora, tanto o Shabat quanto todas as leis da Torá estão terminadas. Vocês nunca ouviram isso e nunca leram sobre isso dentro da Brit Hadashah. Na sequência, Masei Shilchim, Atos 13, versos 43 e 44. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos são aqueles que são conversos, são os neófitos, iniciantes, seguiram Shaul e Barnabá, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Elohim. E no Shabat, isto é, sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Elohim. Então esses prosélitos também estavam guardando o Shabat. Mas eles trouxeram qual a mensagem? Em primeiro lugar, a mensagem da misericórdia. Qual a misericórdia? A misericórdia que está estampada na morte de Yeshua, meus irmãos. Mas misericórdia é essa que não substitui a Torá, não substitui a lei. Nós já falamos, inclusive, num dos nossos podcasts, a respeito de Torá e a respeito de Hesed, a respeito da lei e a respeito da graça. As duas estão juntas. Esqueçam, irmãos, retirem de vossas mentes de que todos agora só sobrevivem por causa da graça. Então eu posso comer o que eu quiser por causa da graça, eu posso guardar qualquer dia por causa da graça, eu posso cometer os meus demais pecados, porque uma vez que eu aceitei a Jesus, por causa da graça eu estou salvo e salvo para sempre. Isto é ladainha, isto é uma grande mentira. E nós reforçamos isso, não através das nossas palavras, mas através da leitura, inclusive, da Brit Hadashah. Porque toda a verdade já está nas Escrituras. Mas a Brit Hadashah, ela nos reforça a seguir esta verdade das Escrituras. Vamos continuar. Masei Shilchim, Atos 16, verso 13, que diz assim: E no dia de Shabat, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava reunir um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Outra vez, e no dia de Shabat saímos fora das portas. Quais portas? Da sinagoga. Para a beira do rio, onde se costumavam reunir um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Eles, ao ar livre, no Shabat, passando a mensagem para aquelas mulheres. Porque elas estavam orando.
Masei Shilechim, Atos 17:2, último ponto que nós estamos narrando. E Shaul, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 Shabbatot, por 3 sábados, disputou com eles sobre as escrituras. Era o embate que ele tinha com os judeus não crentes em Yeshua. Mas judeus não crentes guardando o Shabat e judeus crentes em Yeshua guardando o Shabat. Ora, todos cumpriam as mesmas escrituras. Aonde está marcado e dentro de qual parte da teologia cristã que ela defende de que as palavras de Yeshua, na sua morte, aboliram a guarda da Torá e a guarda dos mandamentos, principalmente a guarda do Shabat? Não existe. Este é o ponto. Não existe, irmãos. Então muitos de nós estamos nos apoiando em temas que não existem, que foram inventados pelas igrejas católica e protestante. Então nós temos hoje o privilégio, através das redes sociais, de fazer estudos como esse que nós estamos fazendo, e tantos irmãos que fazem outros estudos, porque 30, 40 anos atrás não tínhamos isso. Você tinha que fazer o quê? Ir numa biblioteca, ou você tinha que ir a uma congregação onde se guardava o Shabat, e ainda essas pessoas descobriam que você estava guardando o Shabat, você era taxado como louco. Ainda hoje é assim. Será que nós somos os loucos por seguirmos as Escrituras? Repito, acompanhem o nosso trabalho, podcast 107, 108, 109, para culminar no podcast 110, para que você possa saber exatamente sobre aquilo que nós estamos colocando. Mensagem 110, de 1/2, do podcast canal Fábio Pires, com o tema Shabat, sinal da aliança eterna, os Talmidim e o Shabat, os seguidores de Yeshua e o Shabat, parte 4. Então você está tendo hoje mais uma oportunidade de acompanhar este tema tão importante, esse tema tão uma peça-chave tão importante para a sua fé. Era isso que eu queria dizer. Irmãos, obrigado mais uma vez àqueles que estão nos acompanhando. Espero que mais pessoas possam chegar. Nós sabemos que essa rede social não está avisando tanto como avisava antes. Talvez porque a mensagem não seja uma mensagem tão atraente, né? Talvez porque nessa rede social só seja de interesse pessoas que queiram passar coisas fúteis, mensagens fúteis, né? Brincadeiras, e assim por diante. Eu desejo que essas pessoas que estão envolvidas na profunda ignorância desse sistema, e fazendo parte desse sistema, inclusive fazendo parte do sistema de Satanás, para a vinda da besta, que essas pessoas se arrependam e possam, humildemente falando, possam acordar para a verdade de Mashiach, para a verdade do Eterno, também de uma forma mais ampla. Vamos continuar então, analisando na obra de Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, a obra que tem sido base para muitos estudos que nós temos feito aqui, né? O caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Analise o último pasuk, o último versículo acima citado. É isso que nós lemos agora em Atos 17:2. Mais uma vez, e Shaul tinha como por costume, foi ter com eles e por 3 Shabbatot disputou com eles sobre as Escrituras. Shaul, Paulo, tinha por costume se reunir no Shabat para o estudo das Escrituras. Shaul permaneceu em Corinto, pregando em todos os Shabbatot, pelo período de 1 ano e meio. Isto é, aproximadamente 78 sábados. Todo Shabat, Shaul debatia na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Portanto, Shaul permaneceu ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Elohim. Está marcado em Masei Shilachim, Atos 18, 4 e 11. E o que também não dizem para você no sistema protestante é de que ele se utilizava das Escrituras, não existia Novo Testamento. Ele pregava Mashiach através das Escrituras, ele pregava Mashiach através dos livros que vão desde a Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, até o livro de Miqueias, né? Perdão, irmãos, Malachi, Malaquias,
passando por todos, né, juízes, passando por Tehillim, passando por reis, passando por Yehoshua, por todos os livros, em debates constantes com judeus e com gregos conversos. E um homem intrépido. Shaul era um homem intrépido e muito incompreendido, inclusive dentro da própria Teshuvá. Conheço pessoas que já me disseram, eu acho que eu vou parar de ler as cartas de Shaul porque ele era contra a Torá. Estão fazendo o mesmo jogo dos católicos, o mesmo jogo dos judeus não crentes. Por quê? Porque não estudam, não se aprofundam nos temas colocados por Shaul HaShaliach. Sabe-se que a comunidade dos Talmidim, dos discípulos, ela se reunia todos os dias, como está marcado em Atos 2:46 e 5:42. Porém, como visto nos textos transcritos, permanecia a guarda do Shabat. Grande prova essa também, irmãos. Grande prova da qual o que nós temos aqui vale como reunião todos os dias, mas o dia especial nunca foi escondido, nunca foi terminado, que era o próprio Shabat. Em outras palavras, alguém pode estudar as Escrituras, orar e cantar ao Eterno ao longo de toda a semana, o que é plenamente louvável, porém isso não afasta o dever da observância do Shabat, isto é, o quarto mandamento. Em Masei Shlechim, Atos 15, havia certos judeus radicais que achavam incorretamente que a circuncisão era a condição para a salvação daqueles que crescem em Yeshua. Então vamos lá, Atos 15:1. Vocês não podem ser salvos, a menos que se submetam a Brit Milá, isto é, circuncisão de forma prescrita, da forma prescrita por Moshe. Fecha aspas. Houve então um debate acerca do que fazer com os gentios que se uniram aos emissários, aos Shilchim, sendo certo que todos estes eram judeus. Percebe-se pela narrativa de Atos 15 que os gentios foram agregados aos emissários judeus e viviam em conjunto como um só corpo. Yaakov, Tiago, após argumentar que os gentios foram chamados pelo Eterno, afirmou, vamos lá, Masei Shlechim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 19 a 21, para justificar a reunião entre judeus e gentios. Ele diz, Yaakov, Tiago diz, portanto, minha opinião é de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos gentios que estão se voltando para Elohim. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moshe é anunciado em todas as cidades e as suas palavras são lidas na sinagoga a cada Shabat. O que era isso, então? Nós vamos estar num tema assim muito sensível agora, que talvez cause arrepio nas pessoas. As chamadas 7 leis noéticas, que existem, irmãos. Isso não é invenção de judeu. Eles colocavam para as pessoas que eles se entrassem pela porta das 7 leis noéticas para que entrassem depois pela porta da Torá. Baruch Hashem. Aqui eu não vou ficar definindo que as pessoas se bastem pelas 7 leis noéticas. Nem eu me basto pelas 7 leis noéticas. Eu respeito, elas existem realmente, mas não são suficientes para nós. Por que não? Porque a Torá foi dada para todos. Agora, você, na época, você entrava por elas, estabelecer também tribunais de justiça, tratar bem os animais, não cometer adultério, não comer sangue. Olha que interessante. As 7 leis noéticas são uma porta, na verdade, para a Torá. E não há nada de mal nisso. O problema é você ficar nas leis noéticas. É isso que você não pode fazer. O ponto é abraçar a Torá, porque a Torá foi dada para todos, e nós defendemos isso aqui e não vamos cansar de nos defender. Agora, há pessoas que, chamadas de Bnei Noach, que se sustentam e se fazem né, valer de uma vivência somente pelas leis noéticas. Nós não concordamos com isso. Então você vai se privar de guardar o Shabat. É isso. Porque um judeu diz que eu não preciso, eu nem posso fazer isso. Isso não está correto. Nós vemos aqui em Atos de que todos guardavam o Shabat. E a Torá era válida para essas pessoas também. Mas elas entravam por um caminho ainda de ensino neófito, que eram as 7 leis noéticas, para que depois fossem aonde? Para as sinagogas, aprender com os judeus.
Esse é o ponto, irmãos. Muitas pessoas não compreendem o livro de Atos. E não querem compreender, inclusive. O livro de Atos, Masei Shlechim, é um livro fantástico, que nos dá toda como eu posso dizer, todo o cenário de como ocorria a conversão. Esse é o ponto. Então, quando nós temos as mensagens dentro do livro de Atos dos Apóstolos em mostrar que os neófitos, chamados gentios, nós já falamos inclusive que os gentios não existem mais, você não é mais gentio, eu não sou mais gentio, porque eu me alimento da seiva santa, em os gentios entrando por essa porta do cumprimento da Torá, irmãos, é um povo só. Mas o Eterno começou através de uma nação, para que essa nação fosse espalhada. Não foi essa a promessa que ele deu para Abraão, irmãos? Ou ele chegou para Abraão e disse: todos os mandamentos serão válidos apenas para os teus. Os que estão fora da nação que eu vou formar, os mandamentos não serão válidos. Jamais, irmãos. O objetivo do Eterno é que todos cumpram Torá, que todos façam a obediência aos seus mandamentos, aos seus estatutos, às suas leis, aos seus preceitos. Mas há pessoas que não concordam, acham que isso só é válido para judeus. O que nós podemos fazer? São pessoas que inclusive vão morrer pensando assim. Lá na frente, no julgamento do Eterno, elas vão ser reveladas a isso. E nós defendemos isso aqui no nosso canal. Este é o ponto. Nós precisamos, inclusive, irmãos, colocar certos pingos nos is. A nossa fé é uma fé individual. Nós não dependemos, irmãos, dos judeus, seja askenazi, ortodoxos, conservadores, liberais. Nós não dependemos deles para a nossa fé, irmãos. Nós dependemos do cumprimento da vontade do Eterno que está marcado na Torá. Eles precisam reconhecer Yeshua como Messias. Eles necessitam conhecer a Yeshua como Mashiach. E muitos deles, de maneira brilhante, têm cumprido a Torá. A minoria. Mas dentro dessa minoria, têm cumprido de maneira brilhante a Torá. Eu digo muitos desta minoria, tá bom, irmãos? É isso que eu quero dizer. Vamos continuar a leitura da nossa obra. Ora, Yaakov, Tiago, quis dizer que os gentios deveriam observar algumas regras mínimas. Porém, aos poucos, prestem atenção àquilo que o Tzadok coloca na obra dele. Porém, aos poucos, poderiam ir aprendendo novos mandamentos contidos nas Escrituras, uma vez que as palavras do Eterno, atenção, abre aspas, são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Fecha aspas. Bem, note o relevante detalhe, por 2 pontos. Os gentios iriam aprender sobre os mandamentos do Eterno. Aonde? Primeiro, nas sinagogas, e segundo, no Shabat. Vê-se que Yaakov, irmão de Yeshua, irmão do Senhor Yeshua, endossou o cumprimento do Shabat. Enxerga-se ainda que, até então, o ensino das Escrituras era realizado nas sinagogas, irmãos, e não nas igrejas. Não havia igrejas. Ora, meu querido irmão crente evangélico, que eu estimo tanto, que em 96 eu me converti através das palavras de um pastor, de uma igreja voltada para jovens, de uma igreja que eu nem concordo com a doutrina mais, mas que foi suficiente para mim naquele momento. O Eterno abriu os meus olhos. Bendito seja o Eterno, e também que o Eterno abençoe a vida desse pastor, que ele possa mudar o aspecto doutrinário dele, e ajudou a muitos jovens, inclusive a mim, que permaneci 6 meses nessa igreja para jovens. Lá eu escutei a palavra do Mashiach, lá eu escutei aquilo que vinha trazer libertação para a minha vida, irmãos. Então você, meu amado irmão evangélico protestante, não havia igreja naquela época.
Mas irmão, mas eu sempre ouvi dizer que havia sim a palavra, dentro da Bíblia vem marcado igreja. Não vem. A palavra igreja não está correta. O correto é congregação, do hebraico kehilá. Eles se reuniam em congregações, não se reuniam em igrejas no formato protestante. Irmãos, arranquem essa ideia. Os cursos de teologia estão fazendo isso há séculos e retirando todo e qualquer tipo de nuance judaica do nosso conhecimento que nós estamos resgatando quando fazemos techuvá. Quando nós fazemos techuvá, aí nós vemos, nós entramos, na verdade, dentro de um conhecimento enorme, gigantesco, daquilo que nos foi escondido por todas as igrejas, inclusive a que faz a guarda do sábado. Se esconde o aspecto judaico. Techuvá é feita de acordo com os ensinamentos do povo judeu. Não há como fazermos uma techuvá baseada na igreja que você fazia parte. E nós temos esse erro, inclusive, dentro da techuvá feita por alguns irmãos nossos. Eles querem moldar a techuvá deles de acordo com o quê? Com aquilo que eles viram de acordo com aquilo que eles viram nos ensinamentos das igrejas protestantes deles. Isso não é techuvá, isso é uma techuvá cristã. E uma techuvá baseada na doutrina cristã é uma techuvá ainda presa, uma techuvá, entre aspas, ainda presa dentro dos moldes cristãos. Ora, por quê? Porque existem muitos aspectos diferentes, irmãos. O primeiro aspecto é ter dividido o Eterno em três, quando Devarim, Deuteronômio 6,4 diz que o Eterno é um, errado. Esse é um grande ponto. Existe um ministério que, inclusive, feito para judeus que se convertem ao testemunho de Yeshua, muito forte, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, que eles falam que o Eterno é três e defendem a Trindade. E têm os seus argumentos. Irmãos, isso não é problema nosso, isso é problema deles. Eu não vou entrar nesse mérito. O que as Escrituras dizem é que o Eterno é um. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Eterno é vosso Elohim, o Eterno é um. E não cabe o aspecto da Trindade nesse caso. E não cabe o aspecto da quebra do Shabat. Vamos então dar uma olhadinha. Enxerga-se ainda, até então, o ensino das Escrituras era realizado nas sinagogas e não nas igrejas. Cite isso para o seu pastor. Porque o próprio livro de Atos narra isso. A igreja protestante lê o Novo Testamento de acordo com os olhos protestantes, que são os óculos de Roma. E esconde de você, escondeu de mim por tantos anos que eu permaneci. Isso é forjar, irmãos. Se forja a verdade. Pessoas se convertem? Claro que sim. Pessoas são libertas dos vícios? Claro que sim. O sobrenatural acontece? Claro que sim. Aconteceu comigo? Eu não duvido de nada, irmãos. E eu creio, inclusive, na Tevilá, no batismo com o Arua HaKodesh. E eu creio no dom de línguas. Já falei isso, estou falando acho que pela segunda ou terceira vez. No dom íntegro do dom de línguas. Para aqueles que não sabem, há judeus que têm o dom de línguas também, tá, irmãos? Antes dos irmãos criticarem, tá? Mas isso você não vai ouvir, porque os judeus não são dados a revelar o que acontece dentro das sinagogas. Não é necessário. Há muitas pessoas curiosas que querem fazer techuvá e que não levam o devido respeito, a devida responsabilidade para se fazer techuvá. Nos nossos serviços de Shabbat, nós temos colocado lá, já fizemos 2, né, nossos serviços privados pelo Skype, se você quiser participar também, o que é techuvá e o que não é a techuvá. Mais um aspecto, o que não é a techuvá é fazer uma techuvá segundo os moldes cristãos. É fazer uma techuvá dentro de uma igreja evangélica. Isso não existe.
Ah, mas eu estou lá na igreja para poder levar essa palavra da Teshuvá para os meus irmãos, para libertá-los lá também. Opa, você só vai poder fazer isso se você estiver fora do sistema católico protestante. A não ser que o Eterno peça para que você fique lá dentro. Aí são outros 500. Quem sou eu para falar uma coisa do Eterno? Né? Daquilo que o Eterno decide. Até que eu saiba, o Eterno pede para que todos se retirem do sistema católico protestante para que possam fazer uma Teshuvá. Dignar, integrar de acordo com as Escrituras, bendito seja Ele. Vamos lá então, continuando o nosso trabalho. Mensagem 110, de 1/2 do podcast Canal Fábio Pires, o tema Shabat, sinal da aliança eterna, os Talmedim e o Shabat, parte 4. Vocês perceberem, a cada fechamento dos nossos ciclos e estudos, nós fazemos sempre, quase sempre, a última live um pouco mais longa, tá, irmãos? Eu peço aos irmãos terem um pouquinho de paciência, nós vamos terminar em breve. Lembrando que essa live fica gravada também, assim como todas as outras que estão desde a mensagem do dia 13/7. Vamos lá, ensina o aramaicista. O que é um aramaicista? É aquele que estuda aramaico. E pesquisador, nós já falamos aqui dele umas 2, 3 vezes, porque a obra do Tzadok ensina também e mostra este homem, Andrew Gabriel Roth, que na comunidade de Atos, prestem muita atenção, este pesquisador diz, que os discípulos se reuniam nas sinagogas e observavam o Shabat. Ponto. Posteriormente, houve a herética, ele diz, herética, substituição do Shabat para o domingo. E a sinagoga, local por excelência de reunião dos discípulos de Yeshua, foi substituída pela igreja, entre aspas, com nome com letra maiúscula. Eis os comentários de Andrew Gabriel Roth acerca de Masei Shilehim, Atos 15, abre aspas. Os gentios convertidos estão observando o Shabat e aprendendo a Torá em um só corpo com os judeus. Pouco tempo depois, Marcião, chamado por Policarpo de primogênito de Satanás, Marcião, eu vou repetir, Marcião, reverenciado no catolicismo e inclusive por certos setores do protestantismo, criticaram também, mas reconhecido inclusive. Primogênito de Satanás, constrói a primeira igreja gentílica para promover o cristopaganismo. Marcião realizava os serviços de culto no domingo, que fundia a cultura de Zeus, o deus Sol, que esse nome seja eliminado, e projetava uma híbrida identidade de Zeus, em oposição ao Mashiach, ao Messias judeu, fecha aspas. Isso é marcado no Aramaic English New Testament, comentário sobre Atos, nota 143, o nome da obra. Aramaic English New Testament, o Novo Testamento inglês aramaico. Comentário sobre Atos 15, nota 143. Cumpre esclarecer que Policarpo, acima citado, foi discípulo de Yohanan, João. Por sua vez, Marcião, um dos fundadores da instituição chamada Igreja, entre aspas, afirmava que existiam 2 deuses no universo que lutavam entre si. Um deus mau, que seria o Deus dos judeus, que se manifestou no Antigo Testamento, e um Deus bom, que apareceu aos homens no Novo Testamento. Marcião propôs um sistema divino dualista, incorporando em sua teologia o pensamento gnóstico. Pelo exposto, depreende-se com nitidez vítrea que o culto no domingo, prestem atenção, isso pode doer para algumas pessoas, inclusive. Pelo exposto, depreende-se com nitidez vítrea, mas com extrema nitidez, que o culto no domingo, difundido por Marcião, incorporou elementos da adoração do Deus Sol, o que sempre foi abominável aos verdadeiros discípulos de Yeshua que creem que o Eterno é um, e estabeleceu o Shabat, não o domingo, como dia de observância. Eis a razão porque Policarpo, Marcião, primogênito de Satanás, chamado de primogênito do diabo, tá, irmãos? Pelos discípulos. Discípulo de Yohanan chama Marcião de primogênito
de Satanás. Então, Policarpo chamava Marcião de discípulo de Rassatã, vamos por aí, discípulo do capeta. Absurdo, irmãos, que absurdo. Então aqui nós estamos já mostrando, evidenciando as raízes, irmãos. Observem, o Shabat ele foi eliminado. Esse é o problema. Foi uma atitude, irmãos, astuta. Este é o ponto. Mesmo assim, lembrando, e o que eu já comentei, inclusive, semana passada, não podemos demonizar o cristianismo, ainda que haja erros. Não se faz isso. Então, querem um conselho? Se eu posso passar um conselho para os irmãos, conversem com os irmãos evangélicos. Nunca demonizem, não façam isso nas redes sociais, não façam isso através de mensagens de e-mail, não façam isso pelo Instagram, não façam isso pelo Twitter, não façam isso pelo YouTube. Isso é ofensivo, isso ofende a fé das pessoas, irmãos. Há pessoas tão valorosas no cristianismo. E eu passo isso também para congregações. Existe um outro lado da Techuvá que as pessoas não conhecem, que é o lado da arrogância, da prepotência, e ao lado, inclusive, da cegueira espiritual que leva muitas pessoas, inclusive, a negarem a Mashiach Yeshua. De congregações que eu conheço, uma congregação em São Paulo, congregação no Rio, 2 congregações no Rio de Janeiro, algumas no Nordeste. E que, na verdade, são pessoas que denigrem o cristianismo, usando termos pejorativos, usando termos caluniosos, até de baixo calão. Não, a nossa função não é essa, irmãos. Então, se existem os erros, nós estamos mostrando os erros aqui para vós, existe o erro também de membros da Techuvá que denigrem os nossos irmãos cristãos. Esse é o ponto. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que respeitar as pessoas de outra. Nós temos que respeitar pessoas de outra fé, de outra emuná, inclusive pessoas de outras religiões. É o nosso papel fazer isso. Então você tem que ter um respeito pelo hindu, você vai ter que ter respeito pelo umbandista, respeito pelo católico, respeito pelo espírita, você tem que ter respeito pelo muçulmano, ainda que ele possa não ter respeito por você. Ora, Yeshua não afrontou os romanos até no final da sua morte, e Pilatos sentiu algo diferente naquele homem. Yeshua não mandou os seus anjos para que viessem a matar os romanos. Então, por favor, irmãos, todos merecem respeito para que nós possamos ter respeito também. Cumpre esclarecer, então, que nós colocamos que Policarpo, acima citado, foi discípulo de Yohanan, como nós falamos, e Marcião, um dos fundadores da instituição Igreja, afirmava que existiam 2 deuses no universo. Há pessoas no YouTube que fazem trabalhos dizendo o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Isso é uma mensagem de Marcião. Esse dualismo entre o Deus das Escrituras, que era um Deus mau, punidor, de coração duro e inclusive assassino, contra o Deus de Jesus. Olha só, no Novo Testamento. Isso é da mais profunda ignorância. Isso foi ensinado por Marcião. Mal sabem essas pessoas que estão trazendo esse pensamento, esse cristo-paganismo gnóstico, dualista, inclusive para mensagens dentro de vídeos no YouTube. Há pessoas assim, inclusive. Eu não posso ficar também me aprofundando, né? Nós temos que também manter a integridade, isso chama-se ética. Que não revela nomes, não fala nada disso, não tenho nem que falar. Não é obrigação minha de fazer isso, os irmãos já sabem. Pessoas que demonizam o tetragrama, inclusive,
Isso representa uma abominação para o Eterno, irmãos. E pagarão. Pagarão por cada palavra. Se não se arrependerem e não reverem seus conceitos. Somos pessoas que devemos rever os nossos conceitos sempre em prol das Escrituras todos os dias. Somos pessoas que devemos rever os nossos conceitos sempre em prol da verdade do Eterno, não da verdade nossa particular. Nós devemos fazer isso todos os dias. Isso chama-se arrependimento todos os dias. Mas há pessoas que dizem servir ao Eterno que não farão isso. O meu desejo é que elas façam. Por que eu falo que não farão? Porque haverá pessoas que serão punidas. Ora, simples. A própria Bíblia fala isso, o livro de Apocalipse fala sobre isso. Voltando, já partindo para o final do nosso trabalho. James Carroll, na página 180 da obra Tzadok Ben Derech, sobre o tema Shabbat, sinal da aliança eterna, os Talmidim, seguidores e o Shabbat, parte 4. James Carroll, pesquisador da Harvard University, lá dos Estados Unidos, atesta que os discípulos de Yeshua continuaram a obedecer a norma do Shabbat até o século IV, quando então se institucionalizou a Igreja Católica Romana por ordem do convertido, entre aspas, porque ele não era convertido coisíssima nenhuma, era um pagão, Imperador Flávios Constantinos. Vamos ver então o que James Carroll diz, que dentro da obra A Espada de Constantino, página 160. Abre aspas, durante séculos a celebração da Páscoa pelos cristãos coincidiu exatamente com a Páscoa judaica e sua observância do Shabat, do descanso, continuou a ocorrer no sábado. Foram necessários a ordem de Constantino, já referida anteriormente, e decretos dos concílios da Igreja no século IV para estabelecer distinções nítidas entre as observâncias judaicas e cristãs. Fecha aspas, na obra A Espada de Constantino, página 160. Bem, em sentido idêntico, atesta Jacob R. Marcus que os discípulos de Yeshua HaMashiach permaneceram guardando o Shabat durante os primeiros séculos. Isso está marcado na obra The Jew in the Medieval World, a Source Book, página 103, que significa o judeu no mundo medieval. Um livro de fontes, página 103. Epifânio, no século IV, escreveu sobre o grupo dos nazarenos, entre aspas, que eram os judeus que criam que Yeshua é o Mashiach. Relata Epifânio, que foi o outro também, o usurpador, que os nazarenos guardavam regularmente o Shabat, na obra Panarion 29. Infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos continuam negando o Shabat, negando o sábado instituído pelo Eterno, preferindo seguir o domingo em obediência à doutrina do primogênito de Satanás. Pronto. Então, se você acha que realmente o domingo foi substituído, desculpa, irmãos, que o sábado, o Shabat, foi substituído pelo domingo, e isso é uma doutrina colocada por Marcião, dito por Policarpo, que foi seguidor de Yohanan, como primogênito do diabo, primogênito de Hassatã, primogênito de Satanás, primogênito do capeta, o que você queira chamar. Então você está seguindo esta doutrina e não está seguindo a doutrina das Escrituras. Já provamos tudo isso aqui. Eu não vou lançar desafios, eu não faço desafios de maneira nenhuma, porque os nossos podcasts já falam por si só. Nós passamos as mensagens e nos silenciamos, deixando que o Espírito do Eterno atua e haja no teu coração. Não sou eu que vou agir no teu coração. Não sou eu, não são nenhum dos outros irmãos que fazem belíssimos trabalhos que vão agir no coração dos irmãos. É a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que vai fazer isso. Esse é o grande problema. Então nós estamos hoje numa luta, irmãos. E nessa luta, que é uma luta espiritual, nós ainda temos muito a fazer. Que não seja só eu, que seja outras pessoas a levar também esta mensagem. Mas uma coisa eu digo, para que você defenda a mensagem do Shabat, você precisa guardá-lo e precisa aprimorá-lo constantemente.
O Shabat não é qualquer tipo de mandamento, todos os mandamentos são importantes. O Shabat não é qualquer mandamento que você guarda aqui e depois no Shabat seguinte você vai, eu vou viajar com a minha família, eu vou sair, eu vou ao shopping center. Não se faz isso. Vamos fazer um trabalho interessante sobre a guarda do Shabat também, inclusive. Meus queridos e amados irmãos, agradecemos. Vamos abrir um novo ciclo a respeito do Shabat, que vai ser os falsos, que vai ser baseado no tema falsos argumentos a favor do domingo. E aí nós vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Vamos tratar também do pequeno histórico da substituição do Shabat. Vamos fazer um trabalho longo. Nós temos muita coisa. A Igreja Católica confessa o crime, não é, da substituição. Nós vamos falar das outras demais igrejas também. Tudo isso marcado aqui na obra do Tzadok Ben Derech. Não venham brigar comigo, não venham ficar dissatisfeitos ou insatisfeitos comigo. Eu estou apenas passando a mensagem da palavra do Eterno, e que isso seja feito da melhor maneira possível. Repito, a atuação da Ruach HaKodesh não é a minha atuação. Não sou responsável por absolutamente nada. Eu estou sendo, na verdade, usado como um intermediador com aquilo que é que cabe a mim, um moré, um instrutor. Não sou líder, não sou rosh, não sou rabino, mas faço o mínimo que eu posso fazer para alertar as pessoas. Infelizmente, há rabinos que não fazem isso. Há roshim que também, infelizmente, estão perdendo esse tino de alertar as pessoas, né? Eu lamento demais, lamento pessoas que estejam preocupadas com outros temas, por exemplo, pessoas que estão preocupadas sobre o carnaval de Purim, sendo que isso não está realizado, não está colocado nas escrituras. Pessoas que estão preocupadas com outros temas, outros pontos, com as partes, muito com as partes rituais dentro do judaísmo. E isso deve ser colocado, claro, mas isso não pode ser levantado como primeira bandeira. Nós temos que levantar a bandeira da teshuvá, do arrependimento dos pecados. É isso que o Eterno requer de nós, é isso que os profetas faziam. E aqui você vai estar numa página, num canal que preza por um judaísmo baseado nos profetas e na mensagem de arrependimento dos profetas. Vamos para o nosso término, então. Fechamos a gravação do grupo Estudos Origens Hebraicas 2. No Telegram, nossa mensagem termina e nós continuamos com a nossa gravação. Bom, irmãos, terminamos esse ciclo dentro do podcast número 110, e eu quero insistir um pouquinho com relação ao que nós descobrimos, né? Então eu faço um apelo, na verdade, para terminar essa mensagem. Então que os irmãos, por favor, né, se retirem lá do podcast canal Fábio Pires, que não é da nossa autoria. Isso envolveu também o irmão Neemias Gomes, há mensagens dele lá. Isso, na verdade, prejudica tanto a mim, mais a mim do que a ele, porque está a minha foto lá, está o meu nome no nome do grupo. Então eu vou pedir humildemente mais uma vez que, se a pessoa estiver assistindo esta mensagem e quiser enviar um e-mail, tá, para fabio73b@gmail.com, não vou divulgar o nome da pessoa, a pessoa pode também, se quiser, não precisa divulgar o nome, mas que, por favor, elimine este canal do Telegram. Eu já fiz 3 reclamações, a primeira de denúncia, a segunda de spam e a segunda no anti-scam do Telegram, se fazendo passar por mim. Isso é grave. Eu vou falar isso toda semana, até sexta-feira. Então a pessoa que está ouvindo, que a pessoa que idealizou este canal no Telegram, chama-se Podcast Canal Fábio Pires, que elimine este canal. Eu peço gentilmente, isso não está certo, isso foi muito feio de vossa parte, sem consultar a mim, sem consultar o irmão Neemias. Se você está passando por algum problema financeiro, material, mande um e-mail para nós, a gente pode conversar, tá? O autor ou a autora desse canal, ok, irmãos? Porque isso também é passivo, inclusive, para a gente levar até em esferas maiores, tá? Civis, ok? Então, por favor, irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Pedimos a quem fez isso que, no mínimo, se não quiser conversar conosco através do e-mail,
retire esse canal do Telegram. Ok? Nós pedimos gentilmente, façam isso. Se alguém conhecer essa pessoa que fez esse canal, avise essa pessoa, por favor, irmãos. Isso não é idôneo, isso não é íntegro, isso não é algo honesto. Não se pode utilizar um nome de uma pessoa, o meu nome, ou o nome mesmo, poderia ter sido com Neemias, também nós faríamos o mesmo apelo. Só que o Neemias também está envolvido porque ele está dentro das mensagens. Então, por favor, irmãos, não façam isso. Se a pessoa fez por inocência, querendo, entre aspas, ajudar, poxa, desde agosto de 2020, nunca ninguém veio falar conosco. Nunca mandaram uma mensagem, um e-mail para mim. Não se pode tomar atitudes deliberadas. Ah, eu vou fazer porque eu quero fazer e me deu na telha, me deu na cabeça de fazer. Não pode fazer isso, irmãos. Por favor. Então eu deixo essa mensagem para os outros irmãos também, que eu sei que há pessoas idôneas aqui, quase 50 pessoas nos acompanhando. Né? Agradeço de coração. Um grande abraço, que a Shalom do Eterno esteja sobre todos vós. Mas eu sei que são pessoas que jamais fariam isso, mas esta pessoa, que eu não sei quem é, se é homem, se é mulher, resolveu fazer isso, não sei por quais motivos, e abriram uma vaquinha lá. Nós não somos, eu, Fábio Pires, não sou responsável por este canal. É podcast, canal Fábio Pires. Nós abrimos um canal no Telegram para a participação dos irmãos, nós vamos divulgando aos poucos, mas este podcast, canal Fábio Pires, não é da minha autoria, muito menos da autoria do irmão Neemias Gomes. Meus queridos, muito obrigado, que o Eterno possa abençoar a todos vós, em nome de Yeshua HaMashiach. Fico muito contente por termos terminado essa mensagem, né? Por termos terminado mais um ciclo. Hoje à tarde, muito provavelmente entre 15 e 15h30, passaremos a mensagem do dia 2/2, podcast número 111. Agradecemos aos irmãos que têm nos apoiado. Como eu disse, eu sou apenas um instrumento. As minhas mensagens são tão simples, irmãos. São simples demais, tá? Eu acho que eu não coloquei ainda nem 30% do que eu queria colocar. Imagina se eu tivesse colocado 50%. Mas são mensagens simples, tá, queridos? A gente se baseia pela simplicidade. Aqui nós não temos problemas com ninguém, não afrontamos a ninguém. As nossas críticas são críticas baseadas nas Escrituras. Fazemos esse trabalho com amor, com carinho por todos vós. E se você quiser participar, inclusive, do nosso serviço de Shabbat, pelo Skype, que acontece já desde o Kabbalat Shabbat na sexta-feira, das 20 às 21h45, e no sábado das 10 ao meio-dia e depois das 14 às 17, escreva-nos um e-mail pedindo a participação. Eu saindo daqui já vou responder alguns e-mails, que nós temos alguns e-mails que precisam ser respondidos, e aí nós vamos partir para a sequência do nosso trabalho. Muito obrigado, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach, Shalom a todos vós. Nos acompanhem à tarde, entre 15 e 15h30, para a mensagem do dia 2/2. Shalom, shalom.